porque quando nós iniciamos nosso trabalho, algumas pessoas não acreditavam muito que era possível a gente envolver alunos, professores, universidades, com projetos de pesquisas, para alcançar e buscar coisas, informações, não que vocês não saibam, que vocês conhecem essas informações e viveram isso, mas isso foi tão escondido, até das pessoas que estudavam, dos alunos, dos professores, e essa história silenciada, a história de vida de vocês, da luta no campo, da luta pela terra, e muitas vezes quem mora no Rio de Janeiro, vive no Rio de Janeiro, nem conhece isso, acha que essas coisas não aconteceram aqui, não aconteceram em Campos, em Magé, em Angra, em Paraty, em tantas outras cidades, em tantos outros lugares. E aí a gente sabe, a partir desse projeto, eu não vou falar nem porque a professora Leonide vai falar, o significado tão forte de resistência e a gente começou a entender melhor por que essas histórias não são conhecidas. É de propósito, pessoal. E vocês sabem disso melhor do que nós. É de propósito, para que as atuais gerações, as futuras gerações, porque a gente só consegue evitar as violações de direitos humanos e se posicionar contra o Estado, que sempre é o maior violador de direitos humanos, apesar de ser o garantidor também, quando a gente conhece as coisas. Então, assim, obrigada a vocês, porque se não fosse vocês terem aceitado vir aqui hoje, falar conosco sobre o que vocês viveram, a gente não teria acesso a esse conhecimento que está na vida de vocês. Então, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o Gilney e logo depois para a professora Leonide. Muito obrigada. Tá? Uma boa noite a todos e a todas. Ainda está ainda não, então acho que está certo. Boa tarde, então. Eu nem passou tanto tempo preso, porque ele comunitário do outro, fácil. Não precisava apagar a luz lá, né? Que os homens apagavam. Eu agradeço a Comissão Liberada do Rio, aqui representada pela Nadine, mas também a AB aqui, né? Com o Chalé, todo o pessoal aqui que oferece esse suporte, né, para a própria comissão e as atividades. E eu faço em nome da Comissão para o Poder da Verdade. Esse tempo atrás eu fui num lugar aí que eu falei assim, eu estou representando a Comissão para o Poder. Eu falei assim, mas você nunca nem mexeu com terra? Eu falei, não, eu mexi com luta pela terra. Diferente, né? Então, eu faço não porque necessariamente eu tenho uma delegação, porque nós já temos acordado entre nós de que aonde nós estivermos, nós podemos falar em nome de todos, porque nós produzimos coletivamente um relatório, produzimos um posicionamento, entendeu? Uma contribuição. É sobre isso que eu vou falar. Eu queria, a Leonide podia falar sobre isso, né? O professor Moacir, né? E todos podiam falar aqui, né? A Marta e tantos outros. Mas deixando o Ditirão de lado, minha advogada também está ali, né? É bom de saber que as pessoas envelhecem cada vez melhor na luta, né? Não, então, é só os anos passam. Então, eu digo assim, às vezes se pergunta assim, por que uma comissão camponeira da verdade? Talvez a câmera dela, né? Várias razões. A primeira é que se o golpe e os perpetradores dos crimes contra a classe trabalhadora, contra o povo brasileiro, tinham um recorte de classe, então nós achamos que sempre é necessário que nós tenhamos um recorte de classe daqueles que foram agredidos. Então, não há problema de que nós tenhamos relatórios que sejam mais nacionais, contemplem todas as dimensões assim, classistas, policlassistas. Mas é necessário que tenhamos a limitação de classe. Simplesmente porque, quando se deu o golpe, a maioria da classe trabalhadora era camponesa. A maioria da população brasileira estava no campo. Isso só é revertido com um processo de urbanização que é acelerado também
pela ditadura militar. E em grande parte não se sabe até hoje a exata proporção, mas é possível que a maioria dos atingidos tenham sido os camponeses. É possível. Se nós identificarmos também os povos indígenas que foram igualmente sacrificados, nós temos uma imensa maioria daqueles que foram invisibilizados, você entendeu? Pela luta anterior que nós próprios fizemos. Nós fizemos a luta da anistia, né? Fizemos a luta da Constituinte, fizemos a luta depois dos processos todos eleitorais, depois a luta da Comissão Nacional da Verdade, e ao longo de todos esses processos, que são processos de recuperação democrática, né, de transição democrática, essa coisa toda, nós ficamos bastante incomodados de que a classe trabalhadora, os camponeses e indígenas, pouco representados nesse processo. Não é só pouco representados, literalmente pouco considerados, pouco estudados, pouco analisados e pouco ouvidos. É por isso que esta sessão daqui tem um significado de classe, um significado reparador, né, de um erro histórico que muitas vezes nós próprios cometemos, você entendeu? E particularmente nós que somos da esquerda, das suas diversos matizes, das suas diversas expressões. É um erro que nós coletivamente partilhamos e estamos fazendo autocrítica. E por que um recorte de classe camponesa? Porque é o seguinte, nós já fizemos um debate, e o Moacir e a gente fica assim, pesquisando e vê assim, até os documentos da repressão omitem, entendeu? As barbaridades que foram cometidas contra os camponeses, até eles. E isso tudo contribui para me invisibilizar, para você não considerá-los, inclusive não considerar seus algozes e responsabilizá-los, você entendeu? Como é que se tem que ser feito. Então, eu termino dizendo o seguinte, que eu estou muito feliz de estar aqui e nós estamos fazendo, agora nós estamos na expectativa que o relatório da Comissão Camponesa seja impresso, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. O Senado ainda tem algumas pessoas que têm referência de classe lá, viu, gente? Temos aliados lá também, certo? E devemos respeitá-los, ainda que possamos criticá-los, respeitá-los, entendeu? E não são aqueles, obviamente, que dominam lá, certo? Então, não são forças hegemônicas, mas são forças que fazem valer o seu mandato, entendeu? E vão contribuir, eu acredito, para que nós tenhamos da invisibilidade, tenhamos assim, dessa exclusão, dessa condenação, a priori, entendeu? A não examinar os seus feitos, as suas lutas, porque não se trata apenas de você não considerar os crimes cometidos contra os camponeses, é de não considerar suas lutas como legítimas no processo da luta de classe, no processo da luta política. Dizem alguns até que muito do golpe está ligado à emergência, e eu advogo isso, da classe trabalhadora como um ator político autônomo no cenário pré-64. E dentre esses segmentos da classe trabalhadora, a emergência dos camponeses enquanto um contingente de classe que tinha condições de se expressar, de se organizar, de lutar pela terra, pela reforma agrária, pelos direitos trabalhistas, pelos direitos da sindicalização, que eles eram negados até o pouco de 1960. Você entendeu? Então, é por isso que existia a Comissão da Maneira da Verdade. E é por isso que o pessoal aqui de Papucaia, né, certamente, eles falam assim, lá houve luta. Houve uma geração de luta, né? Houve outra geração de luta e tem outra geração de luta. Isso é que é luta camponesa, né? Se nós observarmos, aprendi isso com o pessoal que faz pesquisa há mais tempo, né? Mas aprendi também ouvindo os camponeses, ouvindo os mais velhos, você entendeu? Que tem memória, entendeu? De que
os grandes focos de luta anteriores ao golpe geralmente embasaram os focos de luta posteriores ao golpe. Que é a memória de classe que as pessoas conservam, mesmo depois de massacradas, e depois eles, numa condição mais favorável, toma luta. Entendeu? É por isso que a gente não pode perder esperança, não. Não pode perder esperança, não. Aqueles que lançam essas palavras derrotistas, não é conosco. Não é conosco que estamos aqui dentro dessa sala. Nós somos daqueles que podemos enfrentar a adversidade, já enfrentamos muitas, mas nós sabemos de que lado nós estamos. Nós sabemos qual a posição de classe que nós assumimos, entendeu? E não as negamos. Não as negamos. Nós estamos do lado da classe trabalhadora, nós estamos com os camponeses, com os indígenas, entendeu? E queremos, inclusive, que as omissões da Comissão Nacional da Verdade sejam recuperadas, sejam repostas pelas comissões estaduais. E, particularmente, a Comissão do Rio de Janeiro tem condições de fazê-lo no seu território. Eu acho que essa audiência aqui faz parte disso. E quer deixar claro, as omissões da Comissão Nacional da Verdade foram vergonhosas em relação aos indígenas e os camponeses. Vergonhosas. Respeitando os camponeses. Porque não há de se falar em desconhecimento. Não há. Você entendeu? Mais de 60 pesquisadores sobre o campo, sobre os crimes que o latifúndio e a ditadura praticou no campo. Nós oferecemos todas as condições para que fossem investigados, tudo, e eles não souberam adequadamente valorizar. E produziram um relatório camponês pífio, que nós nos recusamos a assinar. Os 62, 67 pesquisadores do campo, nós não aceitamos. E todo o movimento camponês nós não validamos. Não desconhecemos a importância de que o movimento, que a relatos camponeses estejam contidos no relatório geral. Não. Isso é um fato positivo. Mas aquele específico é muito rebaixado para toda a luta que nós fizemos e toda a luta que o campo fez. Segunda coisa, não aceitamos que relatórios oficiais do próprio Estado e da própria ditadura não tenham sido objeto de valoração no próprio relatório. Vou dar exemplo. A questão indígena. O relatório do Figueiredo. Não é o general Figueiredo, não. O relatório Figueiredo é um oficial de procurador, coisa do tipo. Não tem nada a ver com o general Figueiredo. Ao contrário, ele foi feito porque o general que era do interior, o Albuquerque, entendeu? Que era tipo nacionalista de direita, tal, mandou investigar o negócio do Serviço de Proteção Índio, o SPI, e literalmente o cara coloca claramente os assassinatos, foram os nomes dos assassinos, foi os nomes de 7 vítimas, foi o nome de quem foi estuprado, você entendeu? Então é documento oficial, e daí? Porque eles costumavam falar, mas vocês estão falando da Comissão da Comunidade, mas vocês não têm documento. Não, é documento. Se eu cobrir aquele debate lá no Senado com o Pedro Dallari, e ele vem com aquela assim, mas você está falando em nome de quem? Eu estou falando em nome do que da minha consciência. Você entendeu? Não em nome de governo, não é governo. Você entendeu? Isso aqui é uma coisa maior. Porque aqui a mesa, eu já fiz comício, o cara foi puxando a nossa roupa para trás. Se deixar, o convite já vem para a tarde toda. Tem que controlar o tempo dele. Não, tem que controlar mesmo. É isso mesmo. Então, dos 1.200 assassinatos no campo, só mortes desaparecidos. Pelo menos 2 centenas, ou no mínimo, eu diria 6 centenas, eram nomes sobre os quais tinha evidência suficiente para constar no relatório. Não tiveram coragem de colocar. Pensaram aqui um ou outro, você entendeu? Que nos honra que eles estejam lá, mas são insuficientes para fazer injustiça à luta camponesa. Então, como é que vamos fazer isso? Como é que vamos reparar esse erro histórico? É claro que eu não estou falando que foi negativo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, não. Eu só estou falando das suas insuficiências. O fato de ter identificado que tortura, os crimes de lesa humanidade, os crimes de grave violação de direitos, não era coisa de exceção, era de regime, era de Estado. Não? Isso é uma coisa conceitualmente importante.
você entendeu? O fato de mostrar que tinha linha de comando, você entendeu? Que perseverava em praticar, isso é uma coisa importante, entendeu? Foi importante porque isso nos possibilita travar a disputa pela memória e, inclusive, a disputa do futuro, para criminalizar aqueles responsabilizados ali que estão no status. O fato de que eles tenham assumido um número maior de mortos desaparecidos também é importante. O fato de que eles tenham, pelo menos, citado que 8.500 é muito esse travestido hoje no negócio que se dissocia dos crimes do passado, você entendeu? Eles possam ser responsabilizados. Isso é vendetta? Não é. Isso é arrogância nossa? Não é. Você entendeu? Isso é um direito que nós adquirimos pela luta, você entendeu? E há muita gente, para terminar, que realmente agora é a hora de terminar, fala assim, puxa vida, mas você devia valorizar essas coisas todas, o governo fez isso, eu disse, não, eu acho que está tudo valorizado. Mas tem uma coisa, memória para nós também tem perspectiva de classe. Memória tem lado, certo? E a memória que nós queremos é a memória da classe trabalhadora. Foi ela, entendeu? Quem mais sofreu com a ditadura, e é ela que tem possibilidade de nos levar a um outro patamar da sociedade. Muito obrigado. Já pedido, eu passo a palavra para o Dr. Marcelo Chavel, que preside a Comissão de Direitos Humanos aqui da OAB. Ele disse que vai ser bem breve, que ele tem que descer, mas que depois ele volta para escutar os testemunhos de vocês. Bom, de nada, boa tarde, tudo bem aí, Eli, Geraldo, João aí, ótimo vê-los aqui. Eu estou passando aqui para fazer a saudação, tem que sair, porque nós temos que cuidar de algumas ocupações que estão acontecendo na cidade, da semana passada para cá, e hoje é o que desenvolver algumas ações táticas, estratégicas em relação a esses imóveis, mas depois eu volto para assistir uma parte do depoimento, até porque essa situação do campo nos é muito cara. Como o Junei falou, eu acho que nunca é demais falar isso. Se há uma falha grave, que eu repito, gravíssima e praticamente imperdoável no trabalho da Comissão Nacional da Verdade, ela diz respeito à questão do campo e à questão indígena. A invisibilidade que sempre existiu em relação aos camponeses, em relação aos indígenas, aqueles que não se querem ver, permanece presente nos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, como se o Estado brasileiro não quisesse continuar vendo essas pessoas, os graves crimes que ocorreram em relação a essa massa de camponeses e indígenas que pagaram um preço muito mais alto do que, em certa medida, pagou uma parte da classe média brasileira que pegou em armas em 68, 69 e assim por diante. Porque, para quem não sabe, os primeiros dias, 3 semanas do golpe de 64, quem pagou o preço mais alto e mais caro foram os camponeses nesse Brasil, em grande medida. Algumas memórias de algumas pessoas que gritaram, lutaram no campo, não vou aqui ficar citando nomes que posso cometer a injustiça de esquecer um ou outro, nos dão conta de dezenas e dezenas de desaparecimentos nas primeiras semanas após o golpe militar. Isso no estado do Nordeste, no estado do Rio de Janeiro, no estado do Centro-Oeste, assim por diante. Então eu acho que é um dever nosso fazer o que estiver ao nosso alcance para resgatar essa memória, resgatar essa verdade e, quiçá, conseguir fazer justiça com relação aos familiares e a um ou outro vivo dessas centenas e centenas de pessoas que arcaram com um peso muito grande e mais. A sentença no primeiro momento. A coisa foi de tamanha envergadura que acabou aí, os números que o Marco fala, certamente são números que a gente são números que subestimam a realidade. Que aonde a gente vai, a gente tem rodado um pouco por esse país, pelo interior desse país, de massacres, de mortes, desaparecimentos, de verdadeiros êxodos, de cidades inteiras, lugares inteiros que tiveram que se deslocar por conta da repressão ou por conta da expansão do agronegócio, já nos anos 60 e 70, associado à ditadura militar. Recentemente, aqui, a professora trouxe aqui, nós estávamos lá em Serra Queimada, ali em Papucaia, ali perto da Cachoeira de Macapu, para dar
curso aquilo que o Junei acabou de falar aqui, da terceira geração de luta, ou quarta geração de luta de Papucaia, a resistência à criação da barragem do Guapiaçu. Que, embora o governo do Estado esconda, sabemos todos que é para servir o comércio, não para servir a população de Carlos Gonçalo. Né? Então, isso é uma prova de que essa luta tem uma referência passada, tem uma referência presente e terá uma referência futura. Isso é essencial, por isso que também nos compete, é a nossa obrigação, o resgate dessa memória e a execução dessa verdade. Né? E acho fundamental que essa atividade esteja se realizando aqui no Rio de Janeiro. Quero parabenizar aí a Nadine, a professora, que tem feito um trabalho muito interessante. A gente mesmo andou rodando um pouco lá no Papucaia, levantando algumas informações. E na quinta-feira vamos gravar o depoimento de uma pessoa que militou na área nos anos 60, 70, que é a professora Rosalina Santa Cruz, que foi uma militante daquela área. Ela confirmou com a gente, depois eu disponibilizo a gravação, como fizemos com todos, para vocês, que a Rosa vem ao Rio essa semana e vai gravar conosco o depoimento sobre a militância dela dos anos 60 e 70 naquela região. Depois eu passo para vocês, obviamente. Então, fica aí dado o nosso recado, o nosso absoluto e incondicional apoio, né, ao preenchimento dessa grave lacuna, que é a lacuna camponesa, e que queremos também que no futuro consigamos caminhar em relação à lacuna indígena. Eu vou ter que me retirar, porque tem alguns ofícios e tarefas a preencher, mas depois eu volto como assistente, que realmente quero ouvir o que for possível ouvir dos camaradas e companheiros que aqui estão. Muito obrigado e com licença. Eu vou passar a palavra para a professora Leonilde de Medeiros. Tem uma frase, realmente, que eu gosto muito, que é de uma música do MST, que fala assim que só sai a reforma agrária com a aliança camponesa e operária. E aí, vendo a pesquisa de vocês, a gente vê assim que ainda não saiu, né? Não é novidade para ninguém, mas a gente precisa muito de pesquisadores, de professores, de pessoas que abracem essa luta também, assim, além do que o Junei falou. Então, antes de ouvir, eu já dou parabéns para a professora Leonilde pelo excelente trabalho, pela excelente luta dela e de todo mundo que anda junto com ela. Professora Leonilde. Boa tarde a todos. Eu queria iniciar explicando essa atividade, né, que é uma das atividades de um projeto de pesquisa estimulado pela SEB e apoiado pela FAPERJ, que se chama Conflito e Repressão no Campo no Rio de Janeiro, de 1946 a 1988. Né? Então, nessa pesquisa, a gente tem trabalhado com documentação do Brasil Nunca Mais, documentação do Memórias Reveladas, documentação da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, que é uma fonte riquíssima para a gente conseguir apanhar, perceber a dimensão dos conflitos no campo, e temos documentação da CPT, Comissão Pastoral da Terra também, que nos cedeu uma documentação que sequer foi digitalizada, que estava em Goiânia, né, nos arquivos nacionais da CPT. Mas a gente também está, além de toda essa documentação, o trabalho com o jornal, a gente está andando pelo estado do Rio, por áreas de conflito e conhecendo situações que falam um pouco disso que o Junei comentou, né, da extrema violência que se abateu sobre os trabalhadores, não só uma violência que se abate imediatamente após o golpe, né? As situações que nós temos ouvido começam, algumas situações antes mesmo do golpe, outras mais atrás, começam no dia 1º de abril. Então a gente tem ouvido histórias extremamente interessantes e aí que jogam luz sobre um processo que eu acho que é pouquíssimo conhecido, não vou me entender sobre isso, porque todos já falaram, né? Que é o que foi a repressão no campo, que assume duas faces entre outras, né? Quero ressaltar duas. Primeiro, a violência do regime militar, né? As casas invadidas, as pessoas retiradas das casas, as lideranças presas, torturadas, mas também uma repressão que nem sempre normalmente não é contabilizada, né? Que é a repressão que se dá por parte do poder privado. As grandes empresas que chegam nos locais com os tais grandes projetos de desenvolvimento, que removem as pessoas, que queimam casas, que jogam gado na lavoura, né? E que sobre esse tipo de violência o Estado tinha conhecimento, que havia denúncias,
né? Mas o Estado foi o tempo todo extremamente omisso. Então foi uma violência, são várias as formas de violência que se abatem sobre os trabalhadores nesse período. Bom, para encerrar, eu não quero me estender muito, porque nós temos 5 depoimentos desse tipo para serem feitos, e é para isso que nós estamos aqui, né? Eu queria agradecer muito, primeiro, as pessoas que se dispuseram a vir aqui falar conosco, né? A contar um pouco da sua história. O tempo é pequeno para elas falarem tudo que elas têm conversado conosco, né? Nas entrevistas que temos feito. Eu queria agradecer ao seu Jair, seu Laerte, a dona Roseli, a dona Neuza, ao seu Jorge Francisco, ao seu Ney Fernandes e dona Lindsay, por estarem aqui conosco. A gente sabe que eles vieram de vários lugares, vieram de Valença, de Paraty, de Serra Queimada, de Lagoinhas, de Nova Iguaçu. A gente sabe que isso foi um esforço enorme da parte deles para estar aqui conosco, e eu queria começar agradecendo muito o fato deles aceitarem o nosso convite, né? Queria também agradecer o público, em especial alguns colegas que estão aqui presentes. Eu queria chamar a atenção para o fato de que essa recuperação de memória que está sendo, esse projeto é apenas uma parte, né? Ela teve momentos anteriores extremamente ricos. Eu queria lembrar os seminários Memória Camponesa, né? Foram uma série de seminários feitos em diferentes estados do Brasil. O primeiro foi feito aqui no Rio de Janeiro, que foram seminários coordenados pelo professor Moacir Palmeira, né? Com a participação da Sérgio Leite Lorca, da professora Beatriz também, que começaram a inaugurar essa prática de falar, de fazer os participantes falarem, né? Trazerem, cada um deles trazer um pouco do seu depoimento, do que foi a sua vivência desses processos, né? Eu acho que depois disso, um outro seminário que também foi extremamente importante desse ponto de vista, que foi 68 no campo. Depois, a nossa atividade na Comissão Camponesa da Verdade, da qual o Gilney já falou, onde a gente foi tomar contato com uma variedade de situações, né? E nesse meio tempo, a possibilidade dessa pesquisa, que está nos colocando em contato com esse extraordinário universo de lutas no campo do Rio de Janeiro, que são realmente esquecidas. Ninguém fala dessas lutas. Eu fico impressionada com isso, né? Parece que não existe, que são coisas eventuais. E são de uma riqueza em todos os pontos de vista. Inclusive, eu ouvi o depoimento hoje do que as pessoas viveram e de como as pessoas estão vivendo hoje as ameaças que elas estão sofrendo. Uma coisa, assim, tocante, emocionante e politicamente muito mobilizador isso, né? Bom, finalmente, né, eu queria agradecer muito a essa equipe de pesquisa que partilha comigo esse trabalho, né? Eu acho que foi uma felicidade conseguir reunir pessoas assim, tão mobilizadas e tão apaixonadas, que não medem hora, não medem esforço, não medem sábado, não medem hora. 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, às vezes a gente está trocando correspondência, né? Isto é mais do que um trabalho, é mais do que está envolvido num projeto que está marcando, né, profundamente a vida das pessoas e a maneira como essa equipe está estruturada, né? Então, eu queria agradecer muito Fabrício, Ive, a Beth, a Aline, a Elisa, os bolsistas de iniciação da pesquisa, além da dedicação ao trabalho, pelo enorme afeto e pela enorme emoção que está envolvendo o trabalho da gente. Muito obrigada, acho que agora a gente pode. Eu quero agradecer, gente, a Marta, porque ela fez uma grande mobilização, a Marta Vieira, que trabalha conosco, para que os carros pudessem, os carroceiros em diferentes cidades. Isso a gente nunca tinha feito na comissão, então para nós também foi um exercício. E a Secretaria de Direitos Humanos nunca tinha feito isso aqui no Estado, para ver como a gente, né? Não é fácil, a gente está inovando. Mas é isso, assim, né? Quando a gente... E anunciar que estou aqui coordenando a mesa, porque hoje o nosso presidente da Comissão da Verdade, o Adida Museli, toma posse como deputado federal,
assume o mandato dele como deputado federal, então, por essa boa notícia, ele não está aqui conosco. Esperamos que seja um bom deputado. Também esperamos. Será, certamente será. E já anunciar, até levantei aqui, fui perguntar para o João, dividir com vocês uma notícia que também estamos felizes com ela, nossa comissão, os membros da comissão, que a Rosa Cardoso, que integrava a Comissão Nacional da Verdade, vai se unir à nossa equipe nessa reta final para coordenar os nossos trabalhos até final de outubro, né, que em metade de novembro nós temos que entregar o nosso relatório. Então, dar esses 2 informes para vocês, agradecer mais uma vez e agora fazer aquilo que a gente veio fazer aqui, de ouvir, de ter uma ordem aqui, convidar para vir aqui para a mesa, para conversar conosco, o Jair da Anunciação. O Jair está ali do lado da Vila, está vindo aqui, quem não conhece, que ele foi uma liderança, é uma liderança, né? Ninguém foi, né? As pessoas são liderança. Nos conflitos lá em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, anos 50, 60, em Trindade. Eu li errado aqui, desculpa, gente, Paraty. Eu li errado, eu li do Laerte, desculpa, gente. Na região sul-fluminense, né, nos anos 70, resistiu, como todos vocês que estão aqui, principalmente isso que a professora Neuza falou, né, dos jagunços, da repressão privada, né, das empresas, projetos turísticos naquela região, que conhece e sabe o significado disso até hoje, e que colocou, inclusive, em risco, né, a reprodução, a sobrevivência dos caiçaras. Então, Jair, muito obrigada por você ter vindo aqui e sinta-se à vontade para compartilhar um pouco da tua experiência de luta conosco. Tá? Pode já? Bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Jair, da Anunciação Inteira. Nasci numa comunidade bem carente, que fica aqui ao sul do Rio de Janeiro, um vilarejo que se chama Trindade, um dos lugares mais bonitos desse país. E quero agradecer também aqui a Comissão da Verdade por ter me convidado para participar desse encontro. Na década de 70, que era o período de repressão, chegou ali para si uma companhia multinacional. Eram 228 empresas multinacionais. E quando chega uma empresa dessa com muito dinheiro numa cidade de interior, é complicado. Porque eles procuram logo a família tradicional, procuram o delegado, procuram o juiz, procuram as autoridades da cidade para poder fechar um cerco no que eles querem fazer. E já tinha Laranjeira, que é uma região muito conhecida. Essa empresa tinha um grande empreendimento turístico, de um grande condomínio para grandes milionários, para eles fazerem ali em Laranjeira. Mas Trindade é bem grande, maior do que Laranjeira e muito mais bonito do que Laranjeira. E o que é que foi feito? Eles começaram a atacar Trindade, que era uma comunidade de caiçara, pessoa humilde. Acredito que 50%, 60% daquela comunidade eram todos analfabetos, porque no meu tempo de infância não tinha escola em Trindade, era muito difícil mesmo. Para você chegar em Paraty era um dia de viagem, para vir em Paraty e voltar o outro dia para Trindade. E eles começaram a executar a obra em Laranjeira, o tal condomínio. Mas eles diziam que Trindade fazia parte de Laranjeira. E começaram a pressionar aquela comunidade muito carente. O que é que a gente fez? Nós procuramos o sindicato rural da cidade de Paraty, que esse sindicato arrumou 2 advogados daqui do Rio, do centro, que se chamava Doutor Maia, não sei se ainda está vivo, Doutor Maia e Doutor Campo. E esses advogados foram para Trindade, ficaram lá, ficaram uma semana em Trindade, pegaram a procuração de marido e mulher, e disse que era muito fácil nós defender, porque nós tínhamos direito no uso campeão. Nós nascemos ali. A minha avó, para vocês terem só uma noção da habitação de Trindade, a minha avó morreu com 120 anos. E ela dizia que o nosso bisavó dela nasceu ali em Trindade. E eles diziam que era muito fácil para completar esse processo de uso campeão. Com 3 meses depois eles voltaram.
E disseram que não adiantava porque aquelas propriedades eram da empresa. E aí começou aquele inferno. Em março de 73 para 74, houve a primeira invasão. E o dia que eles invadiram, chegaram queimando casa. Vocês sabem o que é queimar casa? Tinha pouca casa de alvenaria, me parece que eram as duas igrejas, a Assembleia de Deus e a Igreja Adventista, e bem pouquinha casa que tinha de alvenaria. O restante da vila era toda casa de estuque, casa de palha, casa de sapê. Então era muito fácil botar fogo. E como em março de 73 a 74 foi a primeira invasão. Eles invadiram, já tinha muito jagunço lá, mas eles invadiram com 70 jagunços. Eles foram buscar no norte, lá em Campina Grande, trouxeram esse jagunço e chegou lá, foi um desastre. Queimaram várias casas, destruíram várias roças de lavoura que tinha. E aí o que a comunidade fez? A confiança era nesse advogado. Como esses advogados disseram que não tinha mais jeito, o que é que aconteceu? Todo mundo desanimou. Só que no dia que aconteceu o primeiro despejo, foi da minha casa, fui eu, seu Américo e seu Pedro Rosa, que já são falecidos. O dia do meu despejo estava um casal de carioca em Trindade, que mora aqui no Morro de Santa Teresa, que se chama Ângela e Guia. O Guia me parece que já faleceu, mas a Ângela é viva. E vendo toda aquela violência, eles me procuraram no dia do meu despejo e disseram para mim: Jair, vocês não acreditam mais em advogado, mas tem um advogado que esse defende vocês, e ele é um advogado muito sério. Se você conseguir algumas assinaturas, eu vou procurar esse advogado. Ele saiu da Trindade, eu consegui 12 assinaturas. Ele saiu da Trindade numa quinta-feira. Quando foi na próxima segunda-feira, ele chegou de volta. E esse advogado que foi nos defender foi o doutor Sobral Pinto, bastante conhecido de vocês, né? E o Sobral Pinto encaminhou o advogado da equipe para Paraty, para levantar os processos, saber como que estava a nossa situação. O advogado levou 1 hora de tudo fora, e quando veio, ele nos deu a receita. Ele falou: olha, vocês estão muito bem cercados juridicamente, não é fácil, eles têm bons advogados, tem advogado até que era amigo dele, assim falou ele, mas ele comparou eles com o doutor Sobral Pinto, como um médico que você está com a doença, uma equipe de médicos desengana você, mas tem um médico lá que costuma incubar aquela doença e você não morre daquela doença. Aí ele falou: olha, o doutor Sobral Pinto, o nosso escritório, ele também costuma, pode estar cercado, mas ele costuma encontrar espaço para arrumar jeito de defender vocês. E aí começou a guerra. Só que o que ele pediu é que nós botássemos bastante lenha nessa fogueira. Eu não sei qual é o meu tempo que eu tenho, eu vou até antecipar, mas o que eu quero dizer para vocês, que foi anos de horror. A comunidade que trabalhava na roça, tinha lavoura, abandonou a lavoura. Quem pescava, porque ela se via da lavoura e da roça. A pesca também ficou difícil, a pesca. Só que com toda essa luta, apareceu jovem paulista e daqui do Rio. Inclusive tem um aqui que eu já falei, está ali, a Nina, que nos ajudou muito. Apareceu jovem, aquele jovem que o pessoal dizia que era hippie, mas tinha jovem que os pais eram a maior parte tudo de classe média alta, e que arrumaram um jeito para nos defender. Como que eles podiam arrumar esse jeito para nos defender? Já estavam sobre o Pinto como advogado nos defendendo, mas precisava de apoio, porque a gente não tinha como trabalhar, a gente passou a viver de doação. Eles faziam a doação para a gente. Conseguiram descobrir em São Paulo um órgão que se chamava Fundo Samuel. Esse órgão recebia uma verba da Holanda, de uma igreja que chamava Igreja Reformada na Holanda, só para ajudar o pessoal da periferia, para ajudar a comunidade indígena, e eles levaram lá o líder desse tal grupo, Fundo Samuel na Trindade, para que ele pudesse acompanhar a nossa situação. O que é que eles poderiam fazer? O cara que se chamava Ióis, era um holandês, foi na Trindade, se comoveu, e logo em seguida ele mandou uma carta para a Holanda e a gente recebeu uma verba que deu para comprar 4 canoas e 2 redes, para nós poder pegar mais peixe, vender esse peixe
para sobreviver, e quando o advogado fosse lá, em Trindade, a gente poder pagar pelo menos a gasolina que eles estavam pagando, porque não tinha dinheiro. E aí começou a guerra, queima de casa, despejo. Aí o que esse grupo, inclusive daqui do Rio, pensou em fazer? Vieram procurar o Milton Nascimento e o Gozanguia. Vocês não queriam fazer um show para nós em São Paulo. E o Milton Nascimento e o Gozanguia disseram que topavam. E aí foram para São Paulo e fizeram um show. Nesse show a gente arrumou algum dinheiro, compramos uma caminhonete, uma picape usada, mas era uma caminhonete com tração, porque a estrada era toda de chão, da Trindade até Paraty, e compramos uma rede. E aí a gente foi reforçando. Quando foi nos anos 80, veio em São Paulo, o pessoal de São Paulo, do Fundo Samuel, trouxe uma equipe de televisão da Holanda no país brasileiro, para que eles fizessem um documentário no país, aqui no Brasil, para que esse documentário fosse apresentado na Holanda. Porque eles descobriram que uma grande parte do dinheiro que estava fazendo todo aquele movimento naquela região, Trindade e Laranjeira, vinha da Holanda. E vejo na Trindade uma televisão holandesa, sem ninguém saber, o país ninguém sabia, porque era no período de repressão, a gente tinha que falar, mas fala pouco. Fizeram um documentário, eu peguei um padre que tinha em Paraty, que era um padre holandês, que chamava Padre Pedro, para entrar comigo e o grupo de televisão na Laranjeira. E eu fui falar com o padre, porque o padre era meu amigo. O padre disse para mim: poxa, velho, eu falei, padre, tu bota a batina, porque tu vai entrar comigo na Laranjeira. Tu não fala que é meu amigo? E o padre botou a batina e a gente foi até a Laranjeira. A gente filmou tudo o que estava acontecendo dentro de Laranjeira. Ele voltou para a Trindade, eu morava num barraquinho coberto de plástico, essa lona preta lá no meio do mato, porque a comunidade estava toda morando em caverna, morando no meio do mato, debaixo de plástico, porque as casas, a maior parte tinha sido queimada. E esses holandeses voltaram para a Holanda. E lá na Holanda passou 30 minutos na televisão holandesa para todo o país ver. O cara que era o presidente da empresa cortou a grana que vinha, a maior parte da grana foi cortada. E aí a gente começou a pegar umas forças. Eles tinham, me parece que não sei se era 3 ou 4 máquinas. Essas máquinas eu acabei com elas todas praticamente. Fazendo o que, gente, fez com essas máquinas? Botando açúcar no cano de descarga para ela não poder trabalhar. Então eles não podiam mais destruir o que estavam destruindo com as máquinas. Mas a luta continuava. A luta não parou. A queima de casa, os despejos continuavam. Eu lembro muito bem que teve um dia que foi despejado 23 famílias. Em 30 dias nós fizemos 23 barracos. Eu saí de casa num domingo e voltei na outra segunda, com a mesma bota no pé, com a mesma roupa no corpo, sem tomar banho, só cortando madeira no mato e fazendo barraco. Porque a comunidade estava sendo tudo evacuada da vila, sendo expulso, e estava no mato, morando no mato. Então tinha que ter algum lugar para agasalhar as crianças, agasalhar as mulheres, porque ao mesmo tempo dos homens morava tudo no relento. E a luta continuou, a luta não parou. A pressão continuava. Você em Paraty procurava de repente a capitania, eram os homens da companhia. Você procurava o juiz, pedia uma audiência, falava com o juiz dizia que as terras eram da companhia. Você procurava o prefeito dizia que não podia fazer nada porque era muito difícil, os caras eram muito ricos. E nós continuávamos na luta, dependendo de doação do pessoal do Rio, do pessoal de São Paulo, e eles trabalhando com material para trazer para o Sobral Pinto também, porque o Sobral Pinto precisava de material. O Sobral Pinto era um bom advogado, com a sua equipe, mas precisava de material para poder também provar que nós estávamos sofrendo toda aquela violência. Eu lembro que teve um dia que foi estrupada 2 professoras dentro do prédio da escola. Não tinha mais quase morador, tinha bem pouco na vila, porque estavam todos já morando na montanha, nas cavernas, e as professoras estavam na escola. Um era de Campo Grande e me parece que um era daqui de Paciência. Eles pegaram essa menina e acabaram com essas 2 meninas na escola. E nesse dia, a diretora da escola era uma diretora, era uma senhora, sabe, que respeitava muito os professores. Ela pegou, fez uma denúncia. O juiz
E nesse dia eles perderam 30 homens, 30 jagunços. Foram dispensados 30 jagunços dos 60 que tinham vindo lá do norte de Campina Grande. Diminuiu o grupo de jagunços. Nós ficamos com mais morador, mas a violência continuava. Não tinha como evitar. Porque os paulistas, os cariocas, como poderiam botar a cara? Era num período de ditadura. A gente não podia muito falar. O que é que esse grupo fez? Fundou a Associação de Defesa do Litoral Brasileiro para dar até uma segurança para eles. Só que eu era uma das pessoas mais vigiadas. O tal padre dizia sempre para mim: Jair, é melhor você ficar dormindo aqui na paróquia da igreja do que você ir para a Trindade. Eu digo: padre, por quê? Porque, Jair, eles estão te acompanhando. Eu tenho fontes que têm falado para mim, têm chegado até a mim, fontes, que eles vão sumir contigo. E eu lembro que foi nos anos 70 mesmo, aconteceu em Paraty, na igreja Santa Rita, um seminário. E tinha pessoas de vários países. E eu conheci lá no seminário um jovem da Nicarágua. Tinha terminado aquele golpe dele lá. E eu me aproximei desse jovem. E pedi a ele, eu tentei colher material dele. Só que ele estava com uma menina, com uma moça, era gaúcha. E quando a gente saiu da Santa Rita para o almoço, eu percebi que ela era uma espiã. E eu cheguei nele e perguntei: de onde é essa moça? Ele falou: essa moça é uma menina que eu conheci no Brasil e é gaúcha. Eu falei: ó, meu amigo, quero te dizer uma coisa, eu não sei como é que eu vou ficar, mas quero te avisar que ela é espiã. E terminou o almoço, nós fomos, de repente, voltando novamente para o tal congresso que estava acontecendo. E nesse congresso o padre Pedro abriu um espaço para que eu falasse. E eu falei coisas que eu não deveria nem ter falado. Eu falei de todo o regime, do que estava acontecendo em Trindade, do que estava acontecendo em Paraty, do que estava acontecendo em Volta e do que estava acontecendo no país. E no segundo dia do movimento que estava acontecendo em Paraty, o cara da Nicarágua foi na Trindade. Eu estava no mato tirando madeira para que a nossa igreja eles tinham tomado a igreja, uma igrejinha Assembleia de Deus, onde a comunidade se reunia, eles tinham tomado essa igreja, tinham lacrado a igreja, e nós estávamos no mato tirando madeira para fazer uma outra igrejinha para que o povo evangélico pudesse se reunir, porque o povo se reunia debaixo do pé de árvore. E esse rapaz da Nicarágua chegou, procurou o professor, que já era um professor, deixou com ele uma poesia para mim e avisou: olha, avisa o Jair que ele tem poucos dias de vida, os caras vão cortar o pescoço dele. E eu levei 3 dias mudo sem falar. E eu levei 3 dias sem falar, pensando o que é que eu ia falar para minha esposa. Eu tinha 4 filhos. A minha esposa era uma companheira lutadora também. Eu falo ou não falo? Cheguei para minha esposa e já preparei ela. Falei: ó, provavelmente daqui uma poesia, eu tenho poucos dias de vida, dito pelo cara que não é nem brasileiro, o cara do Nicarágua, daquele congresso que eu participei. Eu falei coisas que não era para falar, mas eu falei e vou continuar falando. Agora tem o seguinte: os caras vão me matar. Você continua com a luta. Não para, não dá continuação. E a minha esposa entrou em desespero. Mas o que é que a gente ia fazer? Eu morava naquele barraquinho lá no meio do mato. Eu tinha que tocar a minha vida. E eu sofri esse tal atentado. Então, para vocês saberem, sabe, como foi a minha vida, não preciso ir muito longe. Me parece que a Comissão da Verdade descobriu, achou nome meu aí em documentos. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Isso foi lá no tempo da ditadura. Mudou a política, mas o sistema continua. Nós estamos lá numa situação difícil. Difícil por quê, Jair? Chegou agora há 4 anos lá um órgão que se chama CMBio, o meio ambiente. Eles dão o nome de Instituto Chico Mendes. Que se o Chico Mendes fosse vivo, teria vergonha
de ter o nome dele num órgão desse. Eu acredito que o Chico Mendes teria vergonha, porque o trabalho do Chico Mendes foi defender o povo dele. Não fazer o que eu estou fazendo. Só se vocês chegarem em Trindade para ver o que eles estão fazendo em Trindade. Tem uma praia lá que se chama Praia do Meio. Tinha mais de, parece que de 15 ou 20 quiosques. As pessoas viviam todo no turismo, porque hoje o trabalho lá é a pesca e o turismo. Não tem mais ninguém. A estação de tratamento de esgoto, que foi nós que iniciamos, o município tentou dar continuação, está embargado, o material já acabou-se todo. Estamos lá com a estação de água, que a gente queria fazer uma rede de água, não conseguimos fazer. Mas aí como que pode? Vocês não estão dentro do Parque Nacional? Nós temos conhecimento onde é o Parque Nacional. Porque o Parque Nacional só existe porque nós cuidamos do parque. O que nós queremos em Trindade, inclusive, vocês estão ouvindo, é o que está no decreto. Porque não foi nós que criamos o decreto, quem criou o decreto foi o próprio governo federal. E no decreto mostra o que é que faz divisão da Trindade para o caixadaço, do Parque Nacional está no caixadaço. É o divisor de água. Esse órgão já passou o primeiro divisor de água, passou o segundo, já passou o terceiro e está no quarto divisor de água. E agora, meus irmãos, até o nosso cemitério, aonde está enterrada a minha avó por 120 anos, os meus bisavôs, que eu acho que eu não sei, deveriam ter 100 e poucos anos também, até o cemitério está dentro do parque. E o gestor do parque, todo o trabalho que ele faz, quando ele sai da Trindade, vai comemorar lá no condomínio Laranjeira, aonde está os caras mais ricos desse país. Então é bom que vocês saibam que mudou a política, mas o sistema continua. Os bandidos que queriam nos expulsar da Trindade estão tentando nos tirar novamente através de um órgão ambiental, que diz que são ambientalistas. E não são ambientalistas nunca. Se vocês irem em volta de Paraty, no município de Paraty, é uma vergonha o que está acontecendo lá. Todo mundo sabe que mangue é berçário marinho. Vocês vão em Paraty, o primeiro manguezal que está próximo a Paraty, está todo assaltado. É lá de um grande milionário. Laranjeira já está com o projeto de fazer uma nova marina em Mamaguá. E vai acabar com o mangue. Então é uma vergonha o que está acontecendo num quintal de muitas pessoas aqui. É uma vergonha que precisa tomar providência. O governo tem sido omisso e está lá. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não sei se todos aqui conhecem Trindade, mas eu tenho falado com algumas pessoas que não conhecem Trindade. Inclusive falei para aquela jovem que conseguiu chegar até a minha casa, mandado pela Comissão da Verdade. Eu falei para ela que ela conheceu Trindade, ela conheceu a praia de Trindade com liberdade ainda. Eu tenho certeza que eu vou morrer, vou ser enterrado, sepultado naquele cemitériozinho. Agora os meus netos eu não sei. Os meus netos eu não sei, porque o que eu estou olhando, o que eu estou enxergando, que a Laranjeira não conseguiu pegar a Trindade no passado, vai pegar agora. Porque está lá um órgão do governo, que se chama CNBio, que tirou o direito de trabalhar. Agora sabe qual é o direito que ele está tirando? De a comunidade pescar. Então estamos com os dias contados de pescar. Porque ele comenta que os pontos de pesca estão dentro do parque. A comunidade que está vivendo do turismo, como que é o turismo? É aqueles barquinhos de alumínio que leva da praia de fora até a piscina, até o caixadal. Não vai poder mais. O que se sabe é que quem vai assumir é uma empresa privada. E está lá. Já tem 3 milhões para começar a executar o projeto. E eu tenho certeza que esse dinheiro é dessa turma do Lava Jato aí que está preso. Porque tem condômino lá preso. O pessoal da Camargo Correio tem casa lá, na Laranjeira, mas estão presos. E o governo está numa pindaíba danada, não tem dinheiro para nada. E está lá os caras já com 3 milhões para executar um projeto na Praia do Meio. Então eu quero falar para vocês o seguinte: nós não somos contra o parque, nós queremos que o parque continue. Nós queremos que o Parque Nacional continue, que ele não saia de lá da Trindade. Mas nós queremos que ele continue o que está no decreto. É isso que nós queremos.
porque não foi nós que criamos o decreto. Nós queríamos o nosso cemitério, nós queríamos a nossa rede de esgoto, nós queríamos a nossa cachoeira fora do parque. E que o parque vá para onde ele é. Bom, meus irmãos, eu tinha muita coisa para falar, mas o tempo não dá porque tem outros companheiros aqui que vão falar, mas eu agradeço a oportunidade. E quando vocês quiserem conhecer Trindade, vá conhecer Trindade, porque aquilo lá é um patrimônio do povo brasileiro e não pode ser de meia dúzia de privilegiados. da Marta Teixeira, que conseguiu tirar folga hoje para estar aqui conosco. A Marta ela é neta do João Pedro Teixeira e da Elizabeth Teixeira. O João, que é conhecido como o cabra marcado para morrer. E o ano passado, pessoal, nós, em parceria com a Comissão da Verdade da Paraíba, nós conseguimos, com a nossa assessoria, viabilizar o reencontro dessa família, que foi afastada durante a ditadura. Então, obrigada de coração, Marta, pela tua presença aqui conosco. Tá bom? Agora eu vou chamar o Ney Fernandes. Ele nasceu em Valença. Ney deve vir aqui para frente conosco. Se formou em contabilidade. Sempre atuou, profissionalmente, politicamente. Foi da União Operária Valenciana. E que reunia diversos trabalhadores de várias categorias, especialmente os trabalhadores rurais da região. E em 64, quando teve o golpe, fazia parte da direção e viu se destruir a organização a qual ele tanto se dedicava e lutava, e precisou permanecer um tempo fugido, foragido. E justamente por isso, quando ele voltou para Valença, ele foi preso diversas vezes. Então, eu quero agradecer a tua presença, por estar aqui conosco. Quero citar também a tua esposa, a Lindsay Fernandes, que está aqui. Obrigada por vocês terem vindo. E, com a palavra, obrigada. Boa tarde. Meu nome é Ney Fernandes, sou de Valença. Valença é o segundo maior município do estado do Rio, com 14.300 quilômetros quadrados. E ali em Valença foi sempre uma cidade e nos deu oportunidade de trabalhar e fazer alguma coisa no campo social. Nosso grupo, nós trabalhávamos dentro da União Operária. O que era a União Operária? A União Operária ela nasceu da indústria têxtil quando ela chegou em Valença, a indústria têxtil. Como não tinha ainda sindicato, eles criaram uma união dos trabalhadores das indústrias têxteis. E, inclusive, essa união operária, ela foi o caminho para a formação dos sindicatos dos trabalhadores na indústria têxtil do Valença. Bom, nós passamos ela foi criado então o sindicato dos trabalhadores da indústria têxtil. Nós aproveitamos o espaço e começamos a trabalhar dentro da União Operária. Ali nós percebemos que não bastava ali só trabalhando, fazendo alguma coisa, nós precisávamos de algo mais. Esse algo mais teria de ser mais profundo. E foi feito. Nós organizamos o departamento jurídico da organização. Ali à frente do departamento jurídico estava o Dr. Franklin Silva Araújo, um senhor já de uma certa idade, mas com disposição de ajudar e trabalhar. E nesse desenvolvimento, nesse modo de nós agirmos, nós defendimos os trabalhadores de um modo geral,
de todas as categorias, naquele momento que nós estamos, começou a aparecer o trabalhador rural, que nós também buscávamos esse trabalhador rural. E esse trabalho, nós começamos a sentir que nós tínhamos também de aprofundar. E começamos a discutir a questão da reforma agrária, que era também um mote daqueles momentos que se falava que era o problema da reforma agrária. E nós começamos a trabalhar a questão da reforma agrária. Começamos a trazer mais camponeses. Vanessa tem uma feira, sempre teve uma feira grande, e terminada a feira, esses lavradores, esses camponeses, eles iam para a União. Eles iam para a União e nós discutimos a questão da reforma agrária com eles. Tinha um alto-falante que nós transmitíamos também para o público que estava na rua. E o movimento foi crescendo, o movimento dos trabalhadores rurais foi crescendo, eles começaram a comparecer, e nós sentimos que naquele momento, quando eles iam nas reuniões da União Agrária, mais em função de uma garantia, que era o departamento jurídico. Eles se sentiam garantidos pelo departamento jurídico. E muitas ações foram ganhas até nos corredores dos tribunais, porque os proprietários de terra, eles nunca foram acossados em nada, nunca foram acuados, nunca tiveram receio de nada. Eles amedrontavam os seus camponeses, que teve um, inclusive, de nome Marciano, que levou um tiro e tal. Infelizmente ele não morreu, na época ele não morreu. Então, a coisa foi crescendo, foi desenvolvendo, até o ponto que nós percebemos que já estava na hora que nós buscarmos a carta sindical para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E assim fizemos. Vamos buscar a carta sindical, eles tiveram a legalidade do trabalho, porque eram todos sindicalizados, passaram a ser todos sindicalizados, e o problema é que o movimento foi crescendo de tal ordem e nós começamos a participar de outros eventos. Porque o interior, nas suas lutas, ele é muito esquecido. Você não tem respaldo de nada. Ou você faz, ou a coisa acaba. Ou você peita a autoridade, ou a coisa não funciona. Se você quer participar de um movimento onde você vai mexer com interesses, você tem que peitar. Você tem que ter a coragem de ir fazer e falar. E isso nós fazíamos. Então, a partir daí, nós começamos a organizamos um setor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Conservatória. Conservatória é um distrito de Valença. E lá nós organizamos um número considerável de trabalhadores rurais. Dali, eu quero ser breve para não estender muito. Dali nós fomos para participar do primeiro Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais em Belo Horizonte. Quem era o governador naquela época era o Magalhães Pinto. E nós fomos e levamos também 10 lavradores de ouro para participar também desse evento em Belo Horizonte. De Belo Horizonte nós participamos de alguns eventos em São Paulo também, onde os trabalhadores. O movimento ele foi fortalecendo, ele foi ficando fortalecido em função de todo esse processo. Quando então nada contra que a igreja entrou também e fundou um outro sindicato, no distrito de Pentanha, que também pertence a Valença. Esse distrito de PT também pertence a Valença. A luta era nesse sentido. Nós percebemos que o movimento, que a sociedade olhava o nosso trabalho com um certo problema de entendimento de tudo aquilo que estava acontecendo.
Porque a força maior, a força bruta, sempre quem tem mais recursos, quem tem mais dinheiro, que era os fazendeiros. E nós continuamos o nosso trabalho. Até nós estivemos aqui no Ministério da Agricultura e conseguimos uma carta de autorização para entrarmos na fazenda de em Juparanã, Santa Mônica e de Juparanã, para a gente começar a fazer um trabalho de divisão de terra ali. Mas, nesse momento, um pouco mais adiante, antes de nós tomarmos a iniciativa de entrarmos, veio o golpe de 64. Aí as coisas esfriaram um pouco. Nós contamos, naquele momento, com o apoio da unidade do Exército que estava em Valença, que era do 2º Exército, sediado aqui no Rio de Janeiro. Mas passou alguns meses e o 2º Exército aqui aderiu também ao golpe de 64. Aí foi onde começou a caça às bruxas. Os companheiros do Sindicato Rural tiveram de se esconder, mas foram presos. Os diretores da União Operária também foram presos. E esses diretores da União Operária, aí é que a gente fala sobre a questão da ausência do interior. Eles foram presos pelo Exército, o Exército entregou à Polícia Civil. A Polícia Civil tinha um delegado lá na época, o doutor Haroldo da Roqueira Romano. O que ele fez? Pegou esses dois companheiros, esses dois diretores da União, colocou amarrado num jipe, algemados, e foi para o centro da cidade mostrar aquele troféu, que era um troféu deles, aquele ali, do golpe de 64. Foram presos. Na prisão tinha um cidadão chamado Malaquias, que estava lá dentro, e que foi arrebanhado lá pelo delegado para colocá-los no pau de arara, foram no pau de arara. E também colocaram no ânus, os dois, uma vela acesa até queimar no final. Quer dizer, são coisas, torturas que a gente continua fazendo alguma coisa, trabalhando alguma coisa, e nós não queremos que aconteça novamente. Nós não queremos que vejam novamente brasileiros que têm um ideal, que têm uma proposta, que querem ver um Brasil melhor, sofrendo todas essas questões que nós sofremos. E a repetição da história sempre é uma farsa, né? Nós não queremos novamente isso nesse país. Esses dois companheiros morreram, o Malaquias também, que se viu ao delegado, foi solto 3 dias depois que ele fez essa tortura, e no 4º dia ele apareceu morto no Rio da Passagem, um rio que passa no Valença. São coisas assim que, à primeira vista, parece que não tem todo, mas tem. Há dias, há meses aí, uns 2 ou 3 meses, eu participei também de um lançamento de um livro, aqui nos Alpes, aqui. E o livro, ele versava sobre cultura, era só sobre cultura. Não falava mais outra nada. Pessoas presentes falaram das culturas que sofreram, essa cultura estava presente no Nordeste da Sibéria, presente. E onde eu também falei, eu acabei de falar que o interior sofreu todas essas questões, e nós tivemos e nós arcamos que tinha de ser. Parece que as coisas só se decidem aqui. Eu acho que as coisas que mais são embaixo. É lá que começa. É lá no município que as coisas começam. Pode ser que o Rio de Janeiro aqui, São Paulo, eles sejam, arrematam tudo isso.
eles dão o aval final em tudo isso. A questão é essa, eu sei que o tempo aqui é pequeno, tem mais gente para falar, e eu quero contar aqui uma historinha, eu não sei se vocês vão achar interessante, mas é uma historinha das consequências do golpe de 64. Eu tinha uma padaria em Valença na época do golpe e tive que sair. Só tive que sair, né? Não tinha outro jeito. E quem estava tomando conta era a minha companheira, a Lindsay. E tinha 2 filhos e assim mesmo ela já dava aula. E nós fornecíamos, naquela época, nós fornecíamos pão para o quartel, através lá de licitação, de coisa, nós fornecíamos pão para o quartel. Passados 3 meses do golpe de 64, a Lindsay mandou, o nome dele, o apelido dele é Manuel Pouquinho, que trabalhava lá com a gente, Manuel Pouquinho, levar o pão no quartel. Era mais ou menos uns 50 ou 60 pães que ia todos os dias. E ele foi, mas o Manuel Pouquinho sumiu, não aparecia. Quando ele chegou, a Lindsay achou ruim comigo, falou, mas Manuel, o que houve com você? Que eu tenho outros pães aqui que o Manuel entregar, e você chega essa hora aqui? Não me conto nada disso não. Eles me puseram sentado na mesa, jogaram aqueles pães todos lá, mandou cortar um pedacinho de cada um e eu comer para ver se estava envenenado. Quer dizer, depois de 3 meses que nós estamos fornecendo, e achar que a gente já tinha envenenado. Então, coisas assim que aconteceram e que eu gosto de contar isso, porque são fatos que demonstram a incompetência dessa gente com relação ao país, em relação a isso tudo que está aí. Eu agradeço, nós poderíamos ter esclarecido muito mais, mas em 64, as forças de repressão invadiram a União Operária, pegaram os livros de ata, pegaram todos os documentos, inclusive a carta sindical, pegaram tudo isso e nós ficamos sem referência nenhuma. A referência é aquilo que a gente vai buscar na memória. Se faz um esforço para ver se a memória reproduz alguma coisa de tudo aquilo. Se nós tivéssemos os livros, aquela coisa toda, nós estaríamos aqui hoje, talvez, falando muita coisa, falando muito mais, porque muita coisa aconteceu. Muitos fatos foram verídicos, os lavradores foram presos e foram soltos, depois não havia nada contra eles. E como nós também, é verdade que nós trabalhávamos no sentido da reforma agrária, mas nós também fomos absolvidos pelo, não sei, o órgão da Marinha que julgava as pessoas. Nós fomos também absolvidos por esses órgãos. E eu quero agradecer o convite aqui a vocês, a gente vai participar para poder dar alguma ajuda no sentido de que isso possa fortalecer o movimento que está sendo feito, toda a produção da verdade, e que nós também continuamos trabalhando. Hoje eu trabalho escrevendo para o jornal. Aí eu coloco minhas fontes, minhas ideias nesse jornal. Mas o mais que eu posso dizer, o que eu posso transmitir para vocês, é isso que eu acabei de falar. Obrigada, Ney. Claro. Agora eu vou convidar também para dividir um pouco a história dele conosco, o Laerte Bastos, esse sim, né, que eu falei,
uma importante liderança aí na região de Caxias, na Baixada, nos 50, 60, 70, 80, acho que ele vai dizer pra gente que 90, 2000, né? E com o golpe, né, como tantos outros, passou a ser perseguido, e ainda nessa década foi preso, foi torturado. Depois, quando ele saiu da prisão, ele voltou a militar politicamente, participou de ocupações de terra lá em Nova Iguaçu, nos anos 80, e está aqui hoje, imagino que seja a Mariana, neta dele, o filho também, Jorge Luiz, agradecer a presença de vocês, e passo a palavra para você, Léo. Obrigada por você estar aqui conosco. Companheiros, é uma honra muito grande estar aqui junto com vocês, que são provas do que nós sofrimento passamos a partir do momento da ditadura. Foi uma tragédia sem fim. Mas nós não nos endurecemos. E a prova disso está aqui nesse salão, em que os companheiros não se esqueceram do passado e que estão prontos e interessados em reprimir a ditadura que está aí até hoje, sufocando o nosso povo, que não faz a reforma agrária, que é uma das principais reivindicações que nós tínhamos. Companheiro, mas eles se enganam. Nós não dormimos. E a prova está aqui. A prova está aqui. As pessoas não estão cochilando. Estão ativas para exigir do governo, de um governo democrático, de pôr abaixo esse sistema que está aí, que não é um sistema do social. Nós precisamos de um governo social, um governo que venha atender as reivindicações do nosso povo, que é uma delas principal, é a posse da terra. Nós temos que ter terra para o povo que precisa de plantar, de cultivar, que é a nossa proposta. E que esse povo não está sendo atendido, porque não se faz a reforma agrária, e nós precisamos peitar o sistema para desenvolver de fato o direito de acesso à terra. Quero dizer aqui que um certo tempo, há muitos anos, eu fui chamado no Rio Grande do Sul para uma reunião, cuja reunião eu não sabia, mas era de um companheiro. Um companheiro que reconheceu que nós já estávamos fazendo aqui no estado do Rio um trabalho sério, um trabalho responsável de ter a posse da terra. Nós ocupamos a terra tanto para morar como para trabalhar. Nós assentamos milhares de companheiros nas suas posses para fazer casa. Milhares de companheiros nós assentamos com o próprio povo, protestando, sendo preso, sendo torturado, como foi o caso do capitão Zanetti. Capitão Zanetti e um seu sargento, cujo nome não me ocorre agora, nos prenderam e nos torturaram, mas nós não nos esmorecemos. Continuamos na luta. E na luta nós estamos para que haja uma mudança, para que haja reforma agrária, para que, assim como a gente fez em Nova Aurora e no município de Belfor Roxo, nós ocupamos lá mais de 1000 lotes no peito e na raça, porque é difícil conseguir você, por mais que queira ser democrático e ter de acordo a com a justiça, não consegue. Você consegue se organizando o povo e peitando. Assim que se consegue a terra. E é assim que nós vamos conseguir também
o acesso à terra para o trabalhador rural. Nós temos trabalhos que, exemplo de ocupações, não falamos invasão não, é ocupação, ocupamos a terra, porque a terra é do povo. Então, nós precisamos nos organizar para ter esse acesso. E assim foi que nós, em Nova Aurora, assentamos milhares de pessoas. E se não bastasse nisso, as pessoas começaram a reivindicar: companheiros, vocês estão tão organizados. Nós éramos organizados, não somos até hoje organizados. E só se preocupa com a ocupação da terra para a moradia. Mas nós precisamos de produção. Eu digo, depende de você, depende do povo. O povo tem a força que quiser quando ele está definido. E foi assim que nós conseguimos mobilizar os trabalhadores para também ter não só a terra para morar, mas a terra para trabalhar. E como fazer? Como fazer, companheiro? É se reunir, é discutir, é planejar, é viabilizar essa posse. A terra é nossa e a gente tem que enfrentar a situação, as condições e vamos ocupar a terra para morar. Foi assim que nós reunimos. Não me acanha em nada dizer aqui que nós tivemos a companhia do bispo Dom Adriano Hipólito, que a gente se aproximou dele, porque era tal pressão de tal maneira que era importante a força dele. Era um bispo decidido, um bispo que entendia, sensível à reivindicação do trabalhador. E nós só tínhamos trabalhadores. E como nós somos todos trabalhadores que estão aqui fazendo esses belos discursos de protesto da exploração, da sacanagem que se fazem com o povo oprimido. Então, com esse apoio do Dom Adriano, que a gente se aproximou da igreja, porque a ditadura, os ranços da ditadura estavam muito acesos. Então, eles não chegam. Então, o que nós fizemos? Passamos para ir à igreja. Todo mundo virou católico, mais ou menos. Todo mundo virou católico. Fomos para a igreja e tivemos o padre Mateus, foi um padre muito inteligente, muito ativo. Até hoje, ele é vivo, já velhinho, mas vivo. Tinha uma ideia. Essa ideia de que a terra é para o povo, ou morar ou cultivar. A terra tem essa função, é só essa função, é morar e cultivar. E que nós precisávamos disso. E o padre Mateus apoiou a nossa proposta. E abriu a igreja para nós. E nós partimos para dentro da igreja. E aí nós conseguimos um assentamento urbano muito grande, milhares de posses, milhares de pessoas foram assentadas, milhares. Fizemos cidade, a cidade de Campo Roxo, Nova Aurora, é o lugar mais próximo de Nova Aurora, que é o município, que é lá onde nós fundamos essa associação que ocupou tantas terras. Mas aí não bastava, eu estava dizendo, não bastava só a moradia estava disparada. Tinha casa para todo mundo, fazia casa para todo mundo, nós exigíamos do governo fazer casa, fazia casa também, a gente ajudava, associava, os que tinham recursos ajudavam as famílias mais pobres, e a coisa ia acontecendo. Nós passamos a dirigir o nosso povo e na prática, tinha casa para todo mundo. E nós dizíamos no nosso discurso: companheiro, nós temos direito à posse da terra e tem terra para todo mundo. É só estar aqui todos os dias.
dias, todos os finais de semana. E nos domingos, companheiros, nós reunia 100, 200, 500 pessoas. Era um centro de discussão da Porta Terra. O Nilson está aí, porque ele acompanhou isso, Nilson Venâncio. É um grande companheiro, um grande batalhador, destemido. Então, nós queríamos a terra para morar, para trabalhar, terra para trabalhar. O que nós fizemos? Pedimos licença ao bispo, que não é difícil ele dar, é fácil, ele riu até quando a gente falou isso com ele. O problema é de vocês, tudo bem. Nós reunimos lá uma certa madrugada, botamos lá 100 e tantas pessoas no pátio da igreja, uma igreja central que tinha. Então nós reunimos lá umas 100 pessoas pela madrugada. Não deu para. Foi 2 ônibus, assim. Então nós tiramos uma comissão e falamos. História grande, né? Falamos assim: olha, nós precisamos ocupar terra para agricultura. Isso aí. E isso espalhou e todo mundo queria terra para trabalhar. Era terra para trabalhar. Havia muita sinceridade no nosso trabalho. As pessoas diziam: não, eu vou para ajudar. Outro, eu vou porque eu quero uma terra para morar, para trabalhar na terra. Então, eles com sinceridade e com apoio que a igreja deixava a gente encostar, a gente se aproximava da igreja. Então, aconteceu de nós, então, marcamos um dia, isso é um detalhe muito grande que eu vou até abordar mais adiante. É o seguinte, para ocupar a terra, seja para morar ou para trabalhar, precisa ter uma estratégia. Você não pode chegar aí e vamos invadir uma terra, depois um carro da polícia vai te tirar. Não é assim. A gente tem que reunir. É a reunião que é a força. E nós reunimos e começamos a passar essa orientação para o pessoal. Olha, agora nós já temos conquistado relativamente bem, tinha sentado mais de 1000 pessoas com apoio, e exigindo do governo, e mais, nós brigávamos com o governo, né, para atender nossas reivindicações, além do nosso trabalho. E nós queríamos que o governo viesse para cá também. Então nós reunimos muito. Para vocês terem uma ideia do tamanho de reunião que eu fazia, reuniões enormes assim, que eu, certa vez, sem que a gente convidasse nem nada, apareceu lá o Luiz Guimarães. Me desculpe, qual era o nome do presidente na época? Sarney. O Sarney era o presidente da República e soube dessa reivindicação nossa, dessa coragem nossa de ocupar a terra e tal, e que ele chegou a fazer uma visita lá. Ele foi lá no nosso mutirão com a sua esposa. Eu quero dizer com isso que a gente organizada, com firmeza e honestidade, sinceridade nas palavras e no ato, a gente consegue. Então, ele foi lá, foi muito bem recebido pelo povo e tal, fazia reuniões com 100, 200, 500 pessoas, uma coisa louca. Então, o Sarney foi lá, é uma prova que eu quero dar do trabalho que se fazia conscientemente, um trabalho bem feito. E agora, então, nisso aí surgiu a ideia de ter a terra para morar, para trabalhar. E a terra para trabalhar? Ué, é a questão de discutir, companheiros. Reunimos todos os companheiros, eu estou falando isso assim no meu nome, mas não é no meu nome, é o nome de um grupo que estava, o Nilson é prova disso, é um companheiro que estava nisso também, nessa luta. Nós somos companheiros, e os companheiros falaram assim: então,
vamos sentar e vamos discutir. Mas isso é coisa muito difícil. A terra para trabalhar é coisa maior, coisa grande. Mas a gente dá um jeito. Aí saímos em campo, procurando, né, aqui e ali um jeito de arranjar uma terra grande, capaz de abrigar tanta gente, porque nós não queríamos pouca gente, porque pouca gente tem pouca força, pouca expressão. Então nós reunimos, conversamos, até que convenceu-se um grupo de umas 100 e poucas pessoas, 200 pessoas, em torno disso. Mas tem que ter uma estratégia, eu vou falar dessa estratégia que nós levamos para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul. Nós fomos chamados lá para falar sobre como é que a gente conseguia fazer isso. Eu digo, nós vamos conversar com os companheiros e um de nós, companheiros, vai no Rio Grande do Sul para conversar sobre a nossa estratégia. Tem uma estratégia. Aí, então, quando ficou definido que ia ocupar a terra para trabalhar, fomos reunindo, preparando o pessoal e tal, coisa. Nós não reuniões, são várias reuniões e muita gente. Com isso, essas pessoas reunidas e preparadas, nós fizemos o seguinte: então nós vamos procurar a terra. Fomos e ajudou a situação e a gente encontrou um local apropriado. Mas, rapaz, uma imensidão de terra, um lugar extraordinário para fazer agricultura. E nós tinha lá fazendeiros que não faziam nada, que só tinha terra e dinheiro. E nós pregamos isso para o povo. E o povo acreditou na nossa palavra, porque nós fomos lá ver, fomos pesquisar. E então combinamos, reunimos, discutimos e marcamos o dia para entrar na terra, através dessa estratégia. Porque a estratégia significa o seguinte: a gente vai no local, vê a área, se é boa, se a gente quer, tal coisa, então faz um estudo, faz um levantamento da situação e depois vai, mas não invade dando terra não. Vai e ocupa e fica acampado na beira da estrada. Acampado na beira da estrada, pensando, de olho na terra e pesquisando a terra, avaliando e tal coisa, até que um belo dia, nós, numa reunião, ia muita gente e muitas pessoas só como para apoiar, como pessoas que iam para ter a terra, nesse caso aí, para trabalhar. Fomos assim combinados. Então, no dia acertado, nós combinamos uns ônibus e fomos com o pessoal para o local. Chegamos lá, descemos e acampamos, todo mundo, mas e aí? Não, calma, companheiro, não é assim. Nós vamos fazer um reconhecimento agora e tal. Vamos ficar aqui só acampados. E só acampamos na beira da estrada, na margem da estrada. E ficamos procurando o resultado. Aí, acabando o tempo aqui, mas eu tenho que falar mais uma coisinha. Aí o resultado, nós fomos e ocupamos, tivemos lá acampados no tempo necessário e ocupamos a terra. Foi assim, Deus? Ocupamos a terra toda. Agora, eu queria dizer o seguinte: eu fui chamado no Rio Grande do Sul por um companheiro, nosso que conheceu o nosso trabalho cá, como é que era feito, e disse assim: poxa, nós precisamos conversar com você para ver como é que acontece essas coisas. Eu digo: rapaz, é muito fácil, eu vou aí. Aí nós eu fui no Rio Grande do Sul. Convidei os companheiros, chamei. Eu nunca fiz nada independente meu. Não, eu não tinha essa força. A força era do povo que discutia. Então nós discutimos e foi de mandar um de nós para
para o Rio Grande do Sul para conversar sobre isso. E nós chegamos lá e falamos com eles. Eles queriam fazer o mesmo. Por que é que a gente faz isso? Então nós mostramos que era fazendo assim, reunindo o povo e tal, e conscientizando, e não entrar na terra de uma vez, porque não dá certo, não tem dado certo. Você tem que preparar o ambiente, de acampar primeiro, acampar e depois entrar. Acampar, sim, conhecer toda a região, e aí sim entra na terra e tem a terra. E é isso, companheiros. Eu vou encerrar o assunto. Mas antes eu quero dizer, a ditadura, o golpe de 64 foi uma desgraça para mim, para minha família. Nós estávamos numa situação boa de trabalho, nós sempre trabalhando com a família. Esse Jorge que está aqui, que é meu filho, era neném de colo, cuja mãe prendeu ele no colo. Foi presa, a mãe foi presa com ele no colo. O Mauro, né? O Mauro, no colo, o irmão dele. Ela foi presa assim para dar conta de mim, que eu tinha fugido quando deram o golpe e tudo. Mas quando deram o golpe e invadiram, entraram, a polícia entrou. Para você ter uma ideia, o medo que eles tinham, eles mandaram o exército de Juiz de Fora, o exército de Juiz de Fora, para vir entrar primeiro na nossa região. O exército veio ocupar Caxias. Foi assim, não foi? Veio ocupar Caxias, porque nós éramos tão organizados que eles ficaram com medo. Olha, ficaram tanto com medo que no dia de 31 de abril, que foi o dia do golpe, nós tínhamos mais de 200 pessoas na praça esperando as armas, porque era prometido que queria armas para a gente pelo sindicato, o sindicato da Petrobras. O sindicato da Petrobras era muito ligado a gente, era um sindicato poderoso. Então eles davam apoio tremendo a gente. E disse assim, vocês arranjam os homens, que nós temos armas para enfrentar a situação. Que a gente fazia. Olha só. E eu obedeci aquela costa da Vila Militar, porque eu não deixei o pessoal, porque nós tínhamos 44 camponeses para dirigir o resto. Se a gente joga as bombas que eu tinha pego na pedreira lá, em cima do Mourão Filho, não tinha tido golpe de Estado. Eles tinham batido para de volta, entendeu? Para Minas Gerais. Tá? Foi um erro, eu me liguei. Encerrando. Com essa entrada do exército, eles acabaram com a minha família. Quebraram tudo, Nilson sabe disso. A minha patroa, com os 5 filhos, eu já tinha 5 filhos, tudo, uma mãe e os outros pequenininhos. Nós fomos, tivemos que fugir, sair rápido, porque entrou o exército. Entrou o exército quebrando tudo, quebrou a minha casa, acabou comigo. Nós tínhamos uma granja, acabou com tudo, acabou com roça, acabou com tudo. Mas quebrou, acabou, botou até fogo. Porque a minha senhora saiu, quando ela viu que eu tinha saído primeiro, não tinha que me matar, eu não podia me entregar. Eu saí, fui para Minas, me escondi bem escondido, e a família, coitada, mas foi assim, saíram do coisa. E era tão justa a nossa luta, e o pessoal tinha confiança na gente, nos nossos atos, que disse o seguinte, que quando veio aconteceu isso tudo, quebrando e passando por cima de tudo, a minha patroa parou os filhos, só os filhos, com a boca do corpo, e largou a casa. Até hoje nunca mais voltamos, não podemos voltar lá, não podíamos, né, voltar lá, pela agressividade deles. Então ela saiu com os filhos e foi para a beira passava o trem passava em frente à nossa casa, assim adiante. Então quando o trem vinha, apitou que vinha passando, ela foi para lá com os filhos, na beira da estrada, e pediu. Foi tão injusto que o maquinista parou o trem no meio da estrada,
nunca vi. Parou o trem para que eles subissem. Era o conceito do nosso movimento, da nossa força. Então ela entrou no trem e foi para a casa da mãe dela, que eu já estava fugindo. Fui para Minas Gerais. E aqui estou na luta e não estou dormindo. Nós vamos fazer a reforma agrária, se Deus quiser, companheiro. Obrigado a todos, companheiro. É pequenininho aí, mas isso é gente boa. Esse é do Tom, o Nilson. Maria. O casamento do meu pai da Piruna. Sai de lá. Isso é muita coisa para dizer. 87 anos, gente. Tá firme. Gostei. Você está aí na frente. Agora eu vou chamar a Roseli Borges. Ela está aqui com a irmã, com a Neuza. Obrigada, Neuza, por ter vindo também. Roseli foi vir aqui com a mesa. Dividir um pouco, a Roseli foi militante do PCB. Ela é neta, né, do Satilo, que foi militante do PCB. Foi perseguido, foi torturado, foi preso lá na região de Campos. E eles têm, a família dela, né, possui um lote de terra na fazenda do Lago, em São João da Barra. A família foi expulsa, né, da região. Depois de um tempo, eles participaram da ocupação do Imbé, que as terras também foram desapropriadas, na época, pelo governo João Goulart, em 63, e aí em 66, com todas as anulações dos decretos, após o golpe militar, foram devolvidas ao antigo proprietário, isso 2 anos depois do golpe. E aí a Roseli, a família, enfim, todos eles migraram com a mãe para Cachoeira de Macacu, onde ela vive atualmente. Então, Roseli, obrigada por você ter vindo aqui e poder nos, né, contar um pouco aí dessa história de luta de vocês que segue até hoje, né? O Vitor acaba de dizer aqui que a Roseli está ameaçada de ser despejada de novo. Força, Roseli. Vamos lá. Boa tarde. Eu sou Roseli. Eu nasci no município de Campos, lá pertinho de Barra de Itabapoana, em uma fazenda de nós, né, do meu avô. E ali nós vivemos como um paraíso. Aquela terra nossa, todos de família, morava naquele lugar, nós tinha paz, vivia meu avô, irmãs, primo, minha mãe. Ali minha mãe trabalhava, meu avô trabalhava, tinha nossas criações. Ali nós tinha paz naquele lugar, até um dia que apareceu uns, que eles diziam grileiros, né, fazendeiros, querendo fazer parte daquilo ali, dizendo que era deles. Então, a gente ali, eles entravam dizendo que aquilo ali era deles, igual a gente sabia que aquilo ali não era deles. E meu avô começou a lutar ali e tinha um vereador, que era o Jorge Abreu, na cidade de Buena. Então a fazenda se chamava Fazenda do Largo. E lá em Buena, perto de Barra de Itabapoana. E tinha o Jorge Abreu, que era o vereador, e tinha o deputado Simão Mansur, em Barra de Itabapoana. Todos esses eram um dos homens que trabalhavam contra a gente para pegar nossa fazenda. E ali meu avô, o documento que ele tinha, era a escritura, né, de uso de campeão. Então meu avô correndo ali para poder segurar a fazenda, eles espanharam esse documento dele, para ajeitar, para ver se realmente era ou não era, mas eles seguraram aquele documento dele. E ali nós ficamos ali. E meu avô ali foi torturado, muitas vezes nós vimos meu avô ali trabalhando, e quando aqueles homens chegavam, amontavam a cavalo, bem armado, encostavam perto do meu avô, com aquelas soiteiras de borracha e aquelas lambadas de chicote nas costas do meu avô. Tiraram meu avô da enxada com aquelas chicotadas de chicote nas costas do meu avô. E outros primos da gente, que o Teodoro também trabalhava lá, eu me lembro, que já vi ele apanhando também lá dentro do sítio,
para desocupar o sítio. Então, aqueles que não se aguentaram, que tiveram menos força, que não tiveram coragem de ficar sofrendo por toda a vida, eles foram saindo. E ficou meu avô, a minha mãe e uma tia, uma irmã do meu avô, morando ali. Então apareceu um amigo do meu avô também, chamado José Pureza, que ele nos ajudava muito. Foi muito amigo da gente. Assim, traz um pouco de